Capítulo 10. O mistério da transmutação do sexo. O 10º passo em direção à riqueza. O significado da palavra, entre aspas, transmutação é, em linguagem simples, abre aspas, mudança ou transferência de um elemento ou forma de energia para outro, fecha aspas. A emoção do sexo provoca um determinado estado de espírito. Devido à ignorância do assunto, geralmente faz-se a associação desse estado de espírito com o físico e, por causa das influências impróprias às quais a maioria das pessoas foi submetida ao aprender sobre sexo, os aspectos essencialmente físicos influenciam bastante a mente. Por trás da emoção do sexo, existem 3 potencialidades construtivas, que são 1. Perpetuação da espécie. 2. Manutenção da saúde. Como atividade terapêutica, não existe igual. 3. Transformação da mediocridade em gênio, por meio da transmutação. A transmutação do sexo é simples e fácil de explicar. Significa fazer a mente passar de ideias de expressão física para ideias de outra natureza. O desejo de sexo é o mais poderoso dos desejos humanos. Movido por esse desejo, o ser humano desenvolve imaginação, coragem, força de vontade, persistência e capacidade criativa, alcançando níveis até então desconhecidos. O desejo de contato sexual é tão poderoso que as pessoas chegam a arriscar a vida e a reputação por ele. Quando aproveitada e direcionada para outros setores, essa força motivadora conserva seus atributos, que podem então ser utilizados como poderosa força criativa nas artes, na literatura ou em qualquer outra profissão ou vocação. Inclusive, é claro, nos esforços para ganhar dinheiro. A transmutação da energia sexual é um exercício de força de vontade, mas a recompensa vale o empenho. O desejo de expressão sexual é inato e natural. O desejo não pode, nem deve, ser sufocado ou eliminado, mas precisa de canais de escoamento, sob formas de expressão que enriqueçam o corpo, a mente e o espírito. Se não tem como expressar-se pela transmutação, o desejo busca outros canais puramente físicos. Um rio pode ser represado e suas águas controladas por um tempo, mas uma hora elas vão forçar uma saída. O mesmo acontece com a emoção do sexo, que pode ser sufocada e contida por algum tempo, mas sua própria natureza a faz procurar meios de expressão. E, se não for transmutado em esforço criativo, vai encontrar uma saída menos adequada. Feliz daquele que descobriu uma forma de esforço criativo para expressar a emoção do sexo. É um gênio em pessoa. Pesquisas científicas revelam estes fatos importantes. 1. Os maiores realizadores possuem uma natureza sexual altamente desenvolvida. São pessoas que aprenderam a arte da transmutação do sexo. 2. Os homens que acumularam grandes fortunas e conquistaram notoriedade na literatura, na arte, na indústria, na arquitetura e em várias profissões foram motivados pela influência de uma mulher. A pesquisa que deu origem a essas 2 interessantes descobertas percorreu páginas e páginas de biografias e mais de 200 anos de história. Sempre que se analisavam as vidas de grandes realizadores, mulheres ou homens, ficava evidente sua natureza sexual altamente desenvolvida. A emoção do sexo é uma força irresistível, contra a qual é impossível qualquer oposição.
Quando movidas por tal emoção, as pessoas adquirem um enorme poder de ação. Aceite essa verdade e vai perceber a importância de entender que a transmutação do sexo eleva o indivíduo à condição de gênio. A emoção do sexo contém o segredo da capacidade criativa. Retire as glândulas sexuais, seja de um homem ou de um animal, e terá destruído sua maior fonte de ação. Como prova, observe o que acontece ao animal castrado. O touro, por exemplo, fica dócil e acomodado. A alteração sexual tira, tanto do macho quanto da fêmea, seja ser humano ou animal, toda a disposição de lutar. Os 10 estímulos da mente. A mente humana responde a estímulos, por meio dos quais é conectada a altas vibrações conhecidas como entusiasmo, imaginação criativa, desejo intenso, etc. Os estímulos a que a mente responde mais livremente são: 1. Desejo de expressão sexual. 2. Amor. 3. Desejo ardente de conseguir fama, poder, ganhos financeiros, dinheiro. 4. Música. 5. Amizade com pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto. 6. Aliança de mente mestra com base na harmonia entre 2 ou mais pessoas que se unem para conquistar avanço espiritual ou material. 7. Sofrimento mútuo, como no caso de pessoas perseguidas. 8. Autossugestão. 9. Medo. 10. Narcóticos e álcool. O desejo de expressão sexual encabeça a lista dos estímulos que mais efetivamente provocam as vibrações da mente e dão partida no motor da ação física. 8 desses estímulos são naturais e construtivos. 2 são destrutivos. A lista é apresentada para que você faça um estudo comparativo das principais fontes de estimulação da mente. Provavelmente, a conclusão desse estudo será que a emoção do sexo é o mais intenso e poderoso dos estímulos da mente. Tal comparação é necessária para provar a afirmativa de que a transmutação de energia sexual é capaz de elevar o indivíduo à condição de gênio. Vamos então descobrir do que é feito um gênio. Algum frasista disse que gênio é um homem que, abre aspas, usa cabelos compridos, come comidas estranhas, vive sozinho e é motivo de piada. Fecha aspas. Uma definição melhor é homem que descobriu como aumentar as vibrações do pensamento, a ponto de poder comunicar-se livremente com fontes de conhecimento não disponíveis por meio da intensidade normal da vibração do pensamento. Qualquer pessoa sensata vai querer fazer algumas perguntas acerca da definição de gênio. A primeira é, abre aspas, como estabelecer comunicação com fontes de conhecimento que não estão disponíveis pela intensidade normal da vibração do pensamento? Fecha aspas. E a segunda é, abre aspas, existem fontes identificadas de conhecimento disponíveis apenas para os gênios? Nesse caso, quais são essas fontes e como exatamente podem ser acessadas? Fecha aspas. Vamos oferecer provas da veracidade de algumas das mais importantes afirmativas feitas nesse livro, ou, pelo menos, evidências que lhe permitam experimentá-las e comprová-las, encontrando assim respostas para as 2 perguntas. O gênio se desenvolve pelo sexto sentido. A realidade da existência de um sexto sentido já está bastante assentada. O sexto sentido é a imaginação criativa. As pessoas, em sua maioria, atravessam a vida sem jamais utilizar essa qualidade natural,
e, quando a utilizam, é por mero acaso. É relativamente pequeno o número de pessoas que aproveitam a imaginação criativa planejada e deliberadamente. Aquelas que o fazem, compreendendo suas funções, são gênios. A imaginação criativa é a ligação direta entre a mente finita do ser humano e a inteligência infinita. Todas as chamadas revelações reportadas no âmbito da religião e todas as descobertas de princípios novos ou básicos no campo das invenções acontecem pela utilização da imaginação criativa. Quando ideias ou conceitos surgem na mente através do que se costuma chamar de intuição, originam-se de uma ou mais das seguintes fontes. 1. Inteligência infinita. 2. Mente subconsciente, onde ficam armazenadas todas as impressões e todos os impulsos de pensamento que chegam ao cérebro através de qualquer um dos 5 sentidos. 3. Mente de outra pessoa que tenha emitido o pensamento, ou a imagem da ideia ou do conceito, por meio de um raciocínio consciente. 4. Ideias armazenadas no subconsciente de outra pessoa. Não existe qualquer outra fonte conhecida de onde possam vir intuições ou ideias inspiradas. A imaginação criativa funciona melhor quando a mente vibra, devido a alguma forma de estímulo mental, em altíssima frequência, ou seja, em uma vibração acima do normal. Quando a ação do cérebro é ativada por um ou mais dos 10 estimulantes da mente, tem o efeito de elevar o indivíduo bem acima do horizonte do pensamento comum, permitindo que ele perceba a abrangência e a qualidade de ideias não disponíveis no plano inferior, onde se situam os problemas profissionais rotineiros. Elevado a um nível superior de pensamento através de qualquer forma de estimulação da mente, o indivíduo ocupa uma posição equivalente à daquele que, a bordo de um avião, consegue enxergar além da linha do horizonte, que limitava sua visão quando em terra. Além do mais, enquanto permanecer no nível superior de pensamento, ele não será perturbado pelos estímulos que limitam sua visão ao procurar satisfazer suas necessidades básicas: alimento, roupa e abrigo. Lá, os pensamentos comuns são efetivamente removidos, assim como acontece com vales, colinas e outros elementos que restringem a visão física quando se viaja de avião. Nesse plano elevado de pensamento, a faculdade criativa da mente fica livre para agir. O caminho fica desimpedido para que o sexto sentido se manifeste, tornando-se receptivo à ideia que não poderiam atingir a pessoa sob quaisquer outras circunstâncias. O sexto sentido é a capacidade que diferencia o gênio da pessoa comum. Quanto mais a faculdade criativa é utilizada e quanto mais o indivíduo solicita seus impulsos e confia nela, mais alerta e receptiva a vibrações originadas fora da mente subconsciente ela fica. Essa faculdade só pode ser cultivada e desenvolvida pelo uso. Toda a operação daquilo que chamamos de consciência acontece por meio da faculdade do sexto sentido. Pintores, escritores, músicos e poetas só se tornaram grandes em sua arte porque adquirem o hábito de confiar naquela, entre aspas, vozinha que vem de dentro, através da faculdade da imaginação criativa. Não é nenhum segredo o fato de que os indivíduos de imaginação fértil recebem suas melhores ideias da chamada intuição.
Existe um famoso orador que, sempre que se aproxima o momento máximo de sua fala, fecha os olhos e entrega-se inteiramente à imaginação criativa. Quando lhe perguntaram por que fazia isso no clímax de sua oratória, ele respondeu, abre aspas, porque falo através das ideias que vêm de dentro de mim. Fecha aspas. Um dos mais bem-sucedidos homens de negócios dos Estados Unidos sempre mantinha os olhos fechados por 2 ou 3 minutos antes de tomar qualquer decisão. Certa vez ele explicou, abre aspas, quando fecho os olhos, entro em contato com uma fonte de inteligência superior. Fecha aspas. O falecido Dr. Elmer R. Gates, de Chevy Chase, Maryland, criou mais de 200 patentes úteis, muitas delas de grande importância, cultivando e utilizando sua faculdade criativa. Seu método é sugestivo e interessante para quem quiser alcançar a categoria de gênio, à qual o Dr. Gates, sem dúvida, pertencia. Apesar de pouco conhecido, ele foi um dos maiores cientistas do mundo. Em seu laboratório, o Dr. Gates tinha o que chamava de, abre aspas, sala de comunicação pessoal, fecha aspas, um cômodo praticamente à prova de som, que podia ser escurecido por completo. Nele havia uma mesa pequena, sobre a qual ficava um bloco de papel. Na parede, em frente à mesa, um interruptor controlava a intensidade da iluminação. Quando o Dr. Gates queria recorrer às forças a que tinha acesso através da sua imaginação criativa, recolhia-se à sala, sentava-se à mesa e, em completa escuridão, concentrava-se nos fatores conhecidos da invenção em que trabalhava no momento. Assim ficava, imóvel, até que as ideias surgissem em sua mente, em conexão com os fatores desconhecidos da invenção. Em certa ocasião, as ideias chegaram tão rapidamente que ele foi obrigado a escrever por quase 3 horas. Quando o fluxo cessou, examinou as anotações e descobriu que continham o rascunho de uma descrição de princípios inteiramente novos para o mundo científico. Além do mais, a resposta a seu problema estava inteligentemente demonstrada nessas notas. Assim, o Dr. Gates completou mais de 200 patentes iniciadas e abandonadas por inventores inexperientes. A veracidade dessa afirmativa pode ser comprovada no United States Patent Office, o órgão encarregado do registro de patentes nos Estados Unidos. A profissão do Dr. Gates era apresentar ideias para indivíduos e corporações. Grandes empresas lhe pagavam muito bem por 1 hora de sugestões. Muitas vezes, o raciocínio falha porque é guiado principalmente pelas experiências acumuladas, e nem todo o conhecimento adquirido pela experiência é exato. As ideias recebidas por meio da faculdade criativa são muito mais confiáveis, assim como as fontes de onde vêm. A principal diferença entre o gênio e o simples inventor amalucado é o fato de que o primeiro utiliza a imaginação criativa, enquanto o segundo nem sabe o que é isso. Um inventor científico, como Edison e Gates, utiliza as faculdades sintética e criativa da imaginação. O inventor científico, ou gênio, utiliza a faculdade sintética, ou de raciocínio, para organizar e combinar ideias conhecidas ou princípios acumulados pela experiência e, então, começa a inventar. Quando considera o conhecimento acumulado insuficiente para completar seu invento, ele utiliza sua faculdade criativa para recorrer a outras fontes de informação disponíveis.
O método empregado para isso varia de indivíduo para indivíduo, mas substancialmente o procedimento consiste em 1. Estimular sua mente, de modo que vibre em um plano mais elevado que a média, utilizando um ou mais dos 10 estímulos, ou qualquer outro à escolha. 2. Concentrar-se nos fatores conhecidos, a parte já pronta, da invenção, e criar na mente a imagem perfeita de fatores desconhecidos, a parte inacabada, da invenção. Conservar a visão da imagem até que esta seja tomada pela mente subconsciente. Relaxar, afastando todos os pensamentos, e esperar que a resposta surja em sua mente. Às vezes, os resultados são definidos e imediatos, mas também podem ser negativos, dependendo do estágio de desenvolvimento do sexto sentido ou da faculdade criativa. Thomas Edison usou a faculdade sintética da imaginação para experimentar mais de 10.000 combinações diferentes de ideias, antes de sintonizar-se através da faculdade criativa e conseguir a resposta que fez funcionar a lâmpada incandescente. Com a invenção do fonógrafo, a experiência foi semelhante. Evidências mais que confiáveis apontam a existência da imaginação criativa. Basta analisar aqueles que se tornaram líderes em seus respectivos campos de ação, sem possuírem formação acadêmica extensa. Lincoln foi um notável exemplo de líder que alcançou a grandeza por meio da descoberta e utilização da imaginação criativa. Ele descobriu e começou a utilizar essa faculdade como resultado do estímulo provocado pelo amor que sentiu após conhecer Anne Rutledge, uma constatação da maior importância, aliada ao estudo de sua genialidade. As páginas da história estão repletas de relatos de grandes líderes cujas realizações podem ser atribuídas diretamente à influência de mulheres que lhes despertaram as faculdades criativas por meio do estímulo do desejo de sexo. Napoleão Bonaparte foi um deles. Enquanto inspirado por sua primeira mulher, Josefina, ele foi irresistível e invencível. Quando seu, abre aspas, melhor critério, fecha aspas, ou sua faculdade de raciocínio o aconselharam a afastar Josefina, começou o declínio. A derrota em Santa Helena não tardaria a acontecer. Se não fosse contrário ao bom tom, poderíamos citar muitos homens famosos que chegaram aos mais altos degraus da realização sob a influência estimulante de suas mulheres, para depois percorrerem o caminho inverso, quando dinheiro e poder lhes subiram a cabeça, fazendo-os buscar novas companheiras. Napoleão não foi o único a descobrir que a influência do sexo, vinda da fonte certa, é mais poderosa do que qualquer solução de conveniência criada meramente pela razão. A mente humana responde a estímulos. Entre os mais importantes e poderosos desses estímulos está a necessidade de sexo. Quando aproveitada e transmutada, essa força motriz é capaz de alçar o ser humano à esfera mais elevada do pensamento, na qual consegue dominar as fontes de preocupação e aborrecimento que o prendem a planos inferiores. Infelizmente, apenas os gênios fizeram tal descoberta. Outros aceitaram a experiência da necessidade de sexo sem descobrir uma de suas maiores potencialidades. Daí o limitado número de gênios em comparação aos, entre aspas, outros. Apenas para enriquecer os fatos disponíveis nas biografias de grandes realizadores,
Aqui vai uma lista de nomes de homens de natureza altamente sexualizada. Sem dúvida, eles encontraram sua fonte de poder na transmutação da energia sexual. George Washington, Napoleão Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Thomas Jefferson, Albert Hubbard, Albert H. Gary, Oscar Wilde, Woodrow Wilson, John H. Patterson, Andrew Jackson, Enrico Caruso. Você talvez conheça outros nomes a serem acrescentados à lista. Veja se consegue descobrir algum indivíduo na história da civilização que tenha alcançado um sucesso extraordinário sem ser movido por uma natureza sexual bem desenvolvida. Se não confiar em biografias de personagens já falecidas, passe em revista os grandes realizadores que você conhece e veja se encontra entre eles algum que não seja altamente sexualizado. A energia do sexo é a energia criativa de todos os gênios. Nunca houve nem haverá um grande líder, realizador ou artista desprovido da força motriz que é o sexo. Não me entenda mal, porém, isso não significa que todos os altamente sexualizados sejam gênios. O ser humano só alcança a posição de gênio quando e se estimula a mente de modo a utilizar a faculdade criativa da imaginação, aproveitando as forças disponíveis. Entre os estímulos que provocam a intensificação das vibrações, o mais importante é a energia sexual. Mas a simples presença dessa energia não é suficiente para produzir um gênio. Para isso, ela deve ser transmutada de desejo pelo contato físico para outra forma de desejo e ação. As pessoas, em sua maioria, permitem que o desejo sexual as faça menores, pois não sabem entender nem usar essa grande força. Assim, em vez de alcançar a condição de gênios, reduzem-se à condição de animais inferiores. Por que os homens raramente alcançam o sucesso antes dos 40 anos? A conclusão a que cheguei, depois de analisar mais de 25 mil histórias de vidas, foi: os homens raramente alcançam um grande sucesso antes dos 40 anos e, frequentemente, o fazem bem depois dos 50. Para mim, foi uma descoberta tão surpreendente que me levou a pesquisar detidamente as causas. Foram mais de 12 anos de estudo. Como resultado, revelou-se o fato de que o principal motivo de as pessoas só conseguirem sucesso depois dos 40 ou 50 anos é sua tendência a desperdiçar energia, priorizando a expressão física da emoção despertada pelo sexo. A maioria dos homens nunca chega a perceber que a necessidade de sexo tem outras possibilidades que transcendem em importância a mera expressão física. Entre aqueles que fazem essa descoberta, a maior parte só o consegue depois de haver desperdiçado muitos anos, em um período quando a energia sexual está no auge, antes dos 45 anos. A tal descoberta, geralmente, seguem-se notáveis realizações. A vida de muitos homens à beira dos 40, e às vezes bem depois dessa idade, reflete um contínuo desperdício de energia, que seria muito mais bem aproveitada se canalizada para outras atividades. Com isso, as emoções mais belas e poderosas são espalhadas a esmo, aos quatro ventos. São as, abre aspas, loucuras da juventude, fecha aspas. O desejo de expressão sexual é, de longe, a mais forte e estimulante das emoções humanas.
Por isso, quando aproveitado e transmutado em ação que não a expressão física, consegue elevar o indivíduo à condição de gênio. Um dos mais capazes homens de negócios dos Estados Unidos admitiu francamente que sua atraente secretária era responsável pela maior parte dos planos criados por ele. Chegou a reconhecer que a presença dela o alçava a um nível de imaginação criativa jamais possível sob a ação de qualquer outro estímulo. Assim, pode-se dizer que um modelo de realização da América deve boa parte de seu sucesso a uma jovem encantadora que, durante mais de 12 anos, serviu-lhe de fonte de inspiração. A figura a que me refiro é bastante conhecida, mas poucos sabem a verdadeira razão de suas conquistas. Na história, não faltam exemplos de homens que alcançaram a condição de gênios ao fazerem uso de estímulos artificiais, como o álcool e drogas. O escritor Edgar Allan Poe escreveu O Corvo sob influência da bebida. Abre aspas. Experimentando sonhos que outros mortais jamais ousariam. Fecha aspas. O mesmo aconteceu com o poeta James Whitcomb Riley, ao produzir seus melhores poemas sob a influência do álcool. Talvez, em um daqueles momentos, ele tenha visto, abre aspas, a mistura organizada da realidade com o sonho, o açude acima do rio, a bruma sobre a correnteza, fecha aspas. E outro poeta, Robert Burns, preferia criar sob efeito de alguma droga, como quando saudou os bons e velhos tempos. Abre aspas. For all the lang syne, my dear, well take a cup of kindness, yeah, for all the lang syne, fecha aspas. Mas é bom lembrar que muitos deles acabaram se destruindo. A natureza tem suas poções para estimular com segurança a mente do ser humano, de modo a fazê-la vibrar em um plano no qual entra em sintonia com pensamentos especiais, vindos sabe-se lá de onde. Nunca houve substituto satisfatório para os estímulos da natureza. Os psicólogos reconhecem a estreita ligação entre o desejo sexual e necessidade espiritual, um fato que justifica o comportamento peculiar daqueles que participam de orgias conhecidas como, entre aspas, revivals religiosos, comuns entre os povos primitivos. As emoções humanas regem o mundo e determinam o destino da civilização. Nossos atos são muito mais influenciados pelos sentimentos do que pela razão. A faculdade criativa da mente é toda ativada pela emoção e não pela frieza da razão. Entre as emoções, a mais poderosa é aquela ligada ao sexo. Existem muitos estimulantes, alguns já mencionados, mas nenhum deles, nem a mistura de todos eles, consegue igualar a força do sexo. Chamamos de estimulante da mente qualquer influência, seja permanente ou temporária, que aumente as vibrações do pensamento. Os 10 principais estimulantes citados são aqueles a que as pessoas mais recorrem. Por meio deles, é possível entrar em comunhão com a inteligência infinita, ou entrar deliberadamente no próprio subconsciente ou no de outro indivíduo, em um procedimento típico dos gênios. Um professor, depois de passar pela experiência de treinar mais de 30.000 profissionais de vendas, chegou à surpreendente conclusão de que os homens mais sexualizados são melhores vendedores. A explicação é a seguinte: o fator da personalidade conhecido como, abre aspas, magnetismo pessoal, fecha aspas, não passa de energia sexual.
Pessoas altamente sexualizadas sempre são cheias de magnetismo. Quando cultivada e compreendida, essa força vital pode ser canalizada e aproveitada para melhorar os relacionamentos. O magnetismo pode ser transmitido pelos seguintes meios. 1. Aperto de mão. O toque da mão denuncia imediatamente a presença ou a falta do magnetismo. 2. Tom de voz. Magnetismo ou energia sexual é o fator que dá vida, musicalidade e encanto à voz. 3. Postura e expressão corporal. Pessoas altamente sexualizadas movem-se com vivacidade, graça e naturalidade. 4. Vibrações do pensamento. Indivíduos altamente sexualizados misturam a emoção do sexo aos pensamentos e, quando fazem deliberadamente, exercem influência sobre todos aqueles com quem se relacionam. 5. Aparência pessoal. Gente muito sexualizada costuma cuidar bastante da aparência, preferindo seguir um estilo que combine com sua personalidade, seu tipo físico, etc. Quando da seleção de vendedores para contratação, o gerente de vendas realmente esperto prioriza os candidatos que têm magnetismo pessoal. Quem não possui energia sexual não sente nem transmite entusiasmo, um dos requisitos mais importantes quando se trata de vender, seja qual for o produto. O palestrante, orador, pregador, advogado ou vendedor que não tenha energia sexual será sempre um fiasco na tarefa de influenciar os outros. Acrescente-se o fato de que a maioria das pessoas somente se deixa influenciar quando há um apelo às suas emoções, e ficará patente a importância da energia sexual como parte da habilidade inata de todo vendedor. Os melhores vendedores conquistam uma posição de destaque porque, consciente ou inconscientemente, transmutam a energia do sexo em entusiasmo pela venda. Nessa afirmativa, fica bem claro o significado da transmutação do sexo. O vendedor que sabe como pegar o pensamento voltado para o sexo e direcioná-lo para as vendas, mantendo o entusiasmo e a determinação que dedicaria ao propósito original, dominou a arte da transmutação, quer tenha ou não consciência disso. Aliás, a maioria dos vendedores bem-sucedidos nem desconfia ser essa a razão de seu bom desempenho. A transmutação da energia sexual exige muita força de vontade e, aos poucos, pela prática, é possível reuni-la. As recompensas valem o esforço, com certeza. A maioria das pessoas parece incrivelmente ignorante em matéria de sexo. As necessidades sexuais foram por tanto tempo mal interpretadas e grosseiramente ridicularizadas por indivíduos tolos e maliciosos que a própria palavra, entre aspas, sexo, raramente é mencionada nas conversas de pessoas educadas. Homens e mulheres abençoados, isso mesmo, abençoados, com uma natureza altamente sexualizada, são geralmente vistos com maus olhos, sendo considerados amaldiçoados por alguns. Milhões de indivíduos, mesmo na era de maior esclarecimento em que vivemos, desenvolveram complexos de inferioridade por terem sido levados a acreditar falsamente que uma natureza altamente sexualizada é uma maldição. Não se deve, porém, usar as virtudes da energia sexual como justificativa para a leviandade. A emoção do sexo é uma virtude apenas quando utilizada com inteligência e discernimento. Quando mal utilizada, o que acontece com certa frequência degrada corpo e mente, em vez de enriquecê-los. A melhor maneira de empregar esse poder é o tema deste capítulo. Para mim,
Foi uma descoberta muito significativa perceber que praticamente todo grande líder analisado teve uma mulher a inspirar suas realizações. Em muitos casos, a mulher em questão era uma esposa modesta e abnegada, de quem pouco ou nada se ouviu falar. Em outros, a inspiração se deveu, abre aspas, à outra, fecha aspas. Talvez você conheça alguns exemplos. O excesso nos hábitos sexuais é tão prejudicial quanto o exagero na comida e na bebida. A partir da Segunda Guerra Mundial, o desregramento da vida sexual foi ficando cada vez mais comum, e essa pode ser uma das razões da carência de grandes líderes. Havendo desperdício, ninguém pode valer-se da força de sua imaginação criativa. O ser humano é a única criatura que viola o objetivo da natureza em suas relações. Os outros animais exercem seu instinto sexual moderadamente, tendo um propósito em harmonia com as leis da natureza e atendendo ao chamado apenas em determinadas épocas. Para o ser humano, é sempre, abre aspas, época de acasalamento, fecha aspas.